Olá, sou o Dr. Luiz Jorge Moreira Neto, infectologista, especialista em diagnósticos, e durante essa semana eu vou te apresentar um método que eu mesmo desenvolvi e que eu uso no meu dia a dia para acertar o diagnóstico de 95% dos meus pacientes e como você também pode fazê-lo mesmo antes de se formar em medicina. Hoje é o segundo episódio da Semana da Semiologia, onde eu mostro meus resultados com o método Semi3D, que eu criei e que vem dando resultado incrível comigo e com os meus alunos. Com a utilização do método, temos alcançado mais de 95% de acerto, e você agora terá a oportunidade de conhecê-lo e, muito rapidamente, botá-lo em prática. No episódio passado, eu falei sobre a importância da utilização do raciocínio clínico para um bom diagnóstico, quais os principais erros e deficiências e que, definitivamente, não é sua culpa se você não teve um bom preparo para uma anamnese de efeito e um diagnóstico acertado. Se você não assistiu ao primeiro episódio, eu recomendo que você clique aqui em cima e assista depois que esse episódio terminar. Daí você não perde nenhum conteúdo. Recebi várias mensagens e e-mails acerca do episódio 1. Realmente fiquei muito satisfeito com os comentários. Uma coisa que eu achei fantástica foi que muitas pessoas se identificaram diretamente com as dificuldades que eu apontei e com a real necessidade de rever seu posicionamento e dar devida importância ao correto diagnóstico e à semiologia. Responderam sim às perguntas que eu fiz no episódio passado. Outros responderam sim em apenas algumas delas. Eu digo a todos que quanto mais sim você responder ao longo das aulas, mais preparado você estará para aplicar o método que eu estou te ensinando. Não se preocupe se você responder não em algum momento. Todos que utilizaram o método, inclusive eu, já passaram por isso. Vamos relembrar quais foram as perguntas da aula passada? Primeira pergunta. Atualmente, você consegue traçar um raciocínio lógico que explique a doença do paciente? Ou seja, você consegue entender o porquê de cada um dos sintomas ter aparecido e por que você chegou ao diagnóstico através deles? Segunda pergunta. Você se sente seguro para realizar a anamnese e exame físico dos seus pacientes e para dar o diagnóstico? Ou fica na dúvida se esqueceu alguma coisa importante? Terceira pergunta. Mesmo quando você tem um conhecimento suficiente para dar o diagnóstico, sua tranquilidade é maior do que o medo de prejudicar o paciente ou comprometer a sua carreira? Você está tranquilo no momento que você fecha o diagnóstico e informa isso para o paciente? Quarta pergunta. Algum professor ou palestrante, além de mostrar todos os riscos de um diagnóstico errado, tem mostrado o caminho para você acertar os diagnósticos com consistência? De fato, espero que após assistir o primeiro episódio, você responda sim pelo menos para a primeira pergunta. Se ainda não, sugiro que você assista novamente o vídeo depois que esse terminar. Tenho certeza que a inteligência e a sagacidade que é peculiar aos médicos e estudantes de medicina são diferenciais para o entendimento do método Semi3D e sua utilização com sucesso. E não se esqueça que ao final dos 4 episódios vou disponibilizar um material exclusivo, principais síndromes e sintomas, flashcards by Semiologia Descomplicada. Esse material vai te auxiliar durante o processo de diagnóstico para você não se perder durante as consultas. Por isso será tão importante você assistir todas as aulas. O arquivo está protegido por senha e durante cada uma das aulas vou informar uma letra que compõe a senha. Assim, em algum momento das 4 aulas, teremos uma palavra de 4 letras que será a senha para abrir o arquivo. Eu já dei a primeira letra da senha na aula passada. Só para você lembrar, foi a letra Q. Assista até o final da aula de hoje que eu vou passar a segunda letra da senha. Eu quero passar uns slides para vocês agora para poder ilustrar muito bem como funciona o método. E esse método se chama os 7 passos do diagnóstico, que ele é resumido de uma forma que vocês consigam entender muito claramente o que o médico pode utilizar desse princípio de consulta que eu faço, em que eu utilizo esses elementos de raciocínio clínico associados aos elementos de semiologia de uma maneira que é bastante prática e que qualquer um consegue fazer se entender o que cada passo significa. Então nós temos o passo 1, que é a aproximação, o passo 2, que é o acolhimento, o passo 3 é a suposição, o passo 4 é a verificação, o passo 5 é o toque, o passo 6 é o resumo e o passo 7 é a decisão. A gente já comentou muito rapidamente sobre os 3 primeiros passos na aula anterior, em que eu falei para vocês sobre a maneira que eu uso para poder excluir 99% dos diagnósticos. Então agora eu quero aprofundar muito bem nisso daí, para vocês poderem entender como esses passos sequencialmente podem transformar uma consulta até razoavelmente rápida, e 15, 20 minutos, numa consulta completa o suficiente para você dar certeza para o seu paciente de um diagnóstico sem precisar de nenhum exame complementar, só utilizando a anamnese e exame físico de uma maneira focada e baseada em evidências, ok? Vamos lá? Primeiro passo. A aproximação. A aproximação é aquele momento em que o médico se apresenta para o paciente. Então é quando o médico chega na enfermaria e entra no quarto, procura aquele paciente que ele vai ter que examinar
e se apresenta, vai falar, ó, meu nome é fulano, eu sou doutor, eu sou seu médico, eu sou da equipe do doutor tal. Inclusive, essa é uma boa dica que eu dou para vocês que ainda não são formados, ainda não são médicos, mas que vocês têm que ver paciente em hospital. Você não vai dizer que é médico, lógico, mas você fala. Meu nome é, vamos supor, Fernando. Meu nome é Fernando, eu sou da equipe do professor tal. Quem é o professor tal? O chefe da disciplina, aquele médico que está cuidando do paciente. Se você falar que é da equipe, você está sendo claro o suficiente para o paciente que você é alguém que está lá com autorização, com permissão, e você não precisa colocar tudo a perder com o risco do paciente dizer que não quer conversar com um estudante. Ele entende que ele está no hospital universitário, porém, ele tem que saber que o hospital universitário é um local em que as situações de ensino também ocorrem ao mesmo tempo que as situações de terapia, de serviço, de tratamento. Então você diz que é da equipe do professor fulano e as coisas acontecem muito bem a partir daí. Mas isso pode acontecer também no consultório, quando você vai chamar o paciente, é a maneira como eu me apresento. Eu chamo o paciente na sala de espera, eu costumo ir até ele, né? Então eu falo o nome dele, eu não sei quem é muitas vezes, porque é a primeira vez que está indo, ou eu não me recordo muito bem da fisionomia dele. E ele levanta, eu me levanto ao encontro dele. Eu não fico esperando ele vir. E tem uma coisa que é abominável, você pedir para a secretária chamar o paciente e colocar dentro da sala. Né? A gente não vive mais numa situação de realeza. Vocês não são nobres que precisam de serviçais para fazer o serviço de vocês. O paciente dá muito mais valor para aquele médico que se levanta e vai ao encontro dele e conduz ele até a sala. E nesse caminho entre a sala do médico e a sala de espera, você já pode travar uma pequena conversa. Então esse momento da aproximação é aquele processo que você vai quebrar o gelo. Né? Nesse momento, o paciente começa a ganhar confiança com você, porque ele não espera que você vá ao encontro dele. Ele já simpatiza com você nesse primeiro momento, nesse primeiro toque, nesse primeiro contato. E ganhando confiança, as coisas vão facilitar. Além disso, vai reduzir a ansiedade, porque você se torna uma pessoa mais simpática a ele e ele vai ficar mais tranquilo para dizer as queixas dele para você. Nunca percam isso. Nunca percam a bondade, a generosidade, nunca percam a empatia com o paciente. E esse processo de aproximação, pouco médico faz do jeito certo, do jeito adequado, do melhor jeito, que é esse jeito na minha opinião, é o jeito que vocês deveriam fazer. Com isso, você já ganhou muito pontos com o paciente. Tá certo? E durante essa conversa no corredor, às vezes é numa UBS, o corredor é mais longo, ou é aquele começo de conversa que você tá travando ali nesse caminho, você começa a entender o motivo da consulta. Tá? Muitas vezes você já vê um hábito do paciente, a maneira como ele está vestido, a maneira como ele fala, né? E você puxa uma conversa qualquer, né? Fala assim, ô, seu João, tudo bem? Calor hoje, né? Tá quente hoje? Aí ele vai falar do tempo. Gente, é jogar a conversa fora nesse momento para você poder ganhar depois, tá? Não custa nada você falar do tempo, você falar do time que ganhou ontem, que perdeu ontem. Tem muitas possibilidades de conversa que vocês podem travar nesse começo. E é um caminho tão curto que leva, sei lá, 15, 20 segundos, mas que é crucial para o entendimento de todo o resto, ok? E como eu já disse, ele é essencial para a relação médico-paciente e o paciente se abrindo, ele acaba confiando em você, no seu diagnóstico, tudo fica mais fácil. Então a aproximação é essencial como um primeiro passo. O passo 2 é o acolhimento. Nesse momento, o paciente já sentou na cadeira, né? Você já convidou ele para sentar. Eu falo, claro, por favor, senta, fica à vontade. Deixa a pessoa totalmente à vontade para ela falar o que ela quiser comigo naquele momento. E eu parto do princípio de que o paciente está mais ou menos treinado para uma consulta médica. O que seria ele ser treinado para uma consulta médica? Ele sabe que ele está lá para falar alguma coisa. Então eu não preciso de muitas delongas para isso. Eu posso continuar esse processo de quebrar o gelo ali dentro da sala. Se a gente está falando do clima lá fora, ou você está falando do time que ganhou ou perdeu, um grande gatilho para vocês ativarem a relação médico-paciente
é a camisa de time. O cara chega com uma camisa de um time que jogou no dia anterior, provavelmente o time ganhou ou perdeu. Né? Dificilmente a pessoa vai com uma camisa sem que ele esteja comemorando algo. Então, principalmente se for segunda-feira ou quinta-feira, né? Que é dia seguinte a jogo. Então, se o paciente chegou com uma camisa e você olha, corintiano, né? Jogou ontem. Aí ele vai te falar, jogou, ganhou ou perdeu? Pronto, é uma conversa que você está fazendo simples. Para as mulheres, vocês vão comentar outras coisas. Vai depender muito do que está acontecendo, mas comentários que são muito neutros, falar do clima, certo? Falar se está muito cedo, ou se já está tarde, ou se está perto da hora do almoço. Você, nossa, que tarde, né? Tá quase na hora do almoço. É uma conversa que é basicamente jogada fora, como parte do passo 1, mas que ela continua na sala de consulta, ou mesmo se o paciente estiver internado, permanece na cama, né? Mas que você emenda aquela parte da escuta ativa para o acolhimento. Então, vocês estão falando do time, do clima, aí você se dá por satisfeito e fala, então, como é que você está? O que eu posso te ajudar? Fazer pergunta do tipo, tudo bem, às vezes dá uma resposta que é desagradável para o médico. Aquela resposta do tipo, se eu tivesse bem, eu não estava aqui. Né? Direto o paciente fala isso e eu mudei minha maneira. Eu não falo mais, tudo bem. Eu falo, como você está? O que eu posso te ajudar? O que eu posso te ajudar é a pergunta que abre. E a partir desse momento que você fala, o que eu posso te ajudar? Você vai fazer 3 coisas. A primeira delas é soltar qualquer coisa que você tenha na mão. Seja um mouse, uma caneta, o que for. Segundo, você vai baixar os braços na mesa. E terceiro, você vai olhar nos olhos do paciente. Prestando toda a atenção do mundo. Isso faz uma diferença incrível. Algo que os médicos às vezes fazem é, o paciente começa a falar, ele vira o olhar pro monitor e começa a digitar. Do mesmo jeito que eu estou falando aqui. Eu estou falando com vocês, mas não estou olhando para vocês. Estou olhando para baixo, aqui para o meu teclado, meu monitor, certo? Eu viro para o lado. A gente não faz relação médico-paciente se não olhar olho a olho. Vocês entenderam? Então eu digo que é essencial esse passo. É essencial vocês olharem no olho do paciente e calarem a boca, não falarem nada mais. Por quê? O paciente tem, nesse momento, que dizer para você o motivo que ele foi consultar. Nesse momento de escuta ativa, por que ativa? Porque vocês vão estar prestando atenção. E vocês podem fazer poucas perguntas, tá? Mas poucas perguntas que sirvam para elucidar alguma coisa que não ficou claro. Porque se o paciente fala, estou com dor, ele começa a falar da dor e você não entendeu onde é a dor, aí o senhor pergunta, dor aonde? E fica quieto de novo. Para deixar ele voltar o raciocínio dele naquele lugar, mas você sabendo aonde está a dor. Ou quanto tempo faz. O ideal é vocês, nesse momento, encontrarem o chamado sintoma guia, que é o próximo passo. E normalmente isso aí dura 2, 3 minutos. O paciente vai contar uma pequena história do tipo, eu estava em casa, aí aconteceu tal sintoma. Abstraia. Você tem que pegar o problema que levou o paciente para consultar. Entendeu? E você libera o paciente para falar livremente. Ele tem que estar claro para ele que ele pode falar à vontade nesse momento. Por quê? Isso aí vai aumentar a confiança que ele sente em você. Porque ele é uma pessoa que realmente precisa abrir o coração dele para você. Porque se ele for marcar uma consulta com você, porque ele está preocupado com alguma coisa, ele precisa de alguma coisa, ele precisa da sua ajuda. Então é nesse momento que ele vai liberar esse sentimento. E você tem que captar isso para poder ajudá-lo, lógico. Mas isso aí também facilita o processo do raciocínio, porque você vai ter um primeiro contato com a queixa do paciente, e ela é primordial para a gente, primeiro, separar 99% das doenças que o paciente não tem, que eu falei no episódio passado, e chegar naquelas 5 a 7 possibilidades que o paciente tem, pode ter, e que vão servir para você elucidar o diagnóstico. Né? E só deve durar até que você consiga ter um esboço de hipótese diagnóstica. Tá? Por isso que eu falo, dura 2, 3 minutos. Tem paciente que é mais verborrágico e quer explicar mais as coisas. Se acontecer isso, melhor é não cortar. Só comece a direcionar os questionamentos
A partir do momento que o paciente estiver falando não faça sentido nenhum mais. Porque o paciente começa a falar, aí a minha vizinha falou isso e falou aquilo. Aí você já pode tentar colocar ele nos trilhos, mas com muita educação, muito tato, usando frases do tipo: só para eu entender, porque agora eu não entendi. O senhor começou a apresentar o sintoma A e começou faz 3 dias, 5 dias, para deixar o paciente confirmar se aquela queixa é a queixa que ele realmente está passando, e você tira ele daquela espiral que ele entrou, que já não diz mais respeito. Você atingiu a sua primeira hipótese diagnóstica, seja uma doença, seja uma síndrome, ou seja ainda um sintoma guia. Qual que é o sintoma guia? Aquele sintoma que vai guiar o nosso raciocínio até chegar no diagnóstico final. Então, aquele sintoma que é tido como o principal do paciente. Não é o primeiro sintoma que o paciente fala. Pode ser, mas nem sempre é. Normalmente não é. Não é você escrever que é o jeito que o paciente fala. Você tem que entender o sintoma como um termo técnico. Então você tem que ser capaz de traduzir aquilo que o paciente está falando em um termo técnico. Se ele te falar falta de ar ou canseira, você vai traduzir aquilo como dispneia. Perfeito? E passamos para o passo 3, que é o primordial da consulta. No passo 3, vocês vão excluir 99% dos diagnósticos que o paciente não tem, ok? Aula passada, episódio passado. E aí vocês vão chegar naquele ponto em que o raciocínio de vocês vai mudar totalmente a partir de agora. O que eu estou ensinando para vocês é inconsciente para os médicos que já têm prática. Mas eu não estou lidando com médicos com prática. Eu estou lidando com alunos, com médicos que se formaram há pouco tempo e que estão inseguros quanto à própria atuação. Vocês têm que estar conscientes para esse ponto. Quando você tiver um estalo que surgir um sintoma guia e o tempo, você parte para a suposição. Ok? Normalmente, nós médicos aprendemos isso por tentativa e erro. Tá? Então a gente vai vendo tanto caso que a gente começa a reconhecer cada um dessas situações, e também por reconhecimento de padrões, casos iguais que a gente já viu ou casos diferentes do que a gente já viu, que devem ser alguma outra coisa que a gente não conheça. E começa quando a gente tem um sintoma, quando a gente tem uma síndrome, quando a gente tem uma hipótese diagnóstica plausível. Né? E pode ser uma doença comum mesmo. Esse paciente está com uma gastrite. Se você chegou numa gastrite, parece gastrite. Então você vai abrir um diagnóstico sindrômico para isso. O que seria um diagnóstico sindrômico? Síndrome dispéptica. Porque se pode ser uma gastrite, pode ser uma esofagite, uma duodenite, uma úlcera duodenal, uma doença do refluxo. Vocês entenderam? Com isso vocês conseguem, a partir daí, conduzir a consulta. E isso daí é um estalo. É um momento em que a hipótese diagnóstica surge na sua cabeça. Para facilitar para quem é aluno do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, vocês não precisam ter um diagnóstico na cabeça nesse momento. Vocês podem ter um sintoma. Por quê? Através daquele material que eu vou ceder para vocês, que eu já enviei nos grupos ontem, que tem os principais sintomas de toda a clínica médica, todos os principais sintomas, ou síndromes, ou sinais. Vocês vão poder conduzir a anamnese completa a partir daí. Por quê? Você vai ter todos os diagnósticos diferenciais. Se o paciente apresenta aquilo que ele está te dizendo, aquele sintoma, uma daquelas doenças da lista vai ser. Vocês, com o tempo, vão acabar aprendendo aquelas listas, mas agora vocês não precisam. Agora vocês têm que aprender a raciocinar. Conteúdo teórico, a faculdade já está cheia. Vocês não têm que ter mais conteúdo teórico agora. Vocês têm que aprender a ser médico. A finalidade da Semana da Semiologia é ensinar vocês a acertar 95% dos diagnósticos antes mesmo de vocês se formarem. Vocês não precisam ter todos os diagnósticos na cabeça. Vocês têm que ter um conhecimento, lógico. Mas esse conhecimento pode ser consultado. Ninguém aqui está postando corrida para ver quem faz mais diagnóstico em menos tempo. O que vocês têm que fazer é acertar o diagnóstico e saírem seguros da prática médica que vocês vão ter. Por isso que isso daí, durando milissegundos, é o que vai diferenciar os profissionais. Aqueles que já acertaram e erraram tanto, né? Foram por tentativa e erro, que acabam reconhecendo os padrões, né?
mas que também já prejudicaram muitos pacientes e prejudicaram a própria carreira médica, porque aprenderam errado da maneira viciada. Desse modo, eu considero que a suposição é o principal. É aquele em que você vai excluir a maioria dos diagnósticos, 99%, e vão chegar naqueles 5 a 7 que realmente vão importar. Isso aqui é puro raciocínio clínico. Ok? Por isso que eu te pergunto, né? Que tipo de médico você quer ser? Alguém que está ciente desse passo, da suposição, e está dando a devida atenção, né? Ou seja, aquele que já excluiu as queixas, que já tem umas possíveis hipóteses diagnósticas, nem que esteja consultando naqueles flashcards que eu dei, ou alguém que está atuando no piloto automático e já está encaminhando para fechar o diagnóstico e que vai errar muito mais, vai prejudicar o paciente, não vai fazer uma anamnese adequada, não vai fazer um exame físico adequado e, por fim, vai ser um mau médico. Eu tenho certeza que vocês querem ser médicos do primeiro tipo. Perfeito? E quando vocês já tiverem a suposição, um primeiro esboço de diagnóstico, um sinal ou um sintoma para vocês confiarem e poderem seguir a avaliação do paciente, a anamnese, vocês vão para o passo 4, verificação. Você tem uma primeira hipótese diagnóstica, uma síndrome, você vai continuar ouvindo o paciente. Tá? Então, se você perceber que a queixa dele não se esgotou, vai ouvindo, porque ele pode te dar mais informações que serão úteis. Nesse momento, você está autorizado a começar a digitar alguma coisa no computador, a escrever, a tomar alguma nota. Tá? Porque nesse momento, você já não está mais olhando tanto para o paciente, mas você está mais olhando para dentro de si. E pensando o que esse paciente pode ter, o que eu vou ter que perguntar na sequência, correto? Então, ouça mais o paciente, se você perceber que as queixas não esgotaram, e se o paciente falou é isso, ou acabou, ou chegou no momento atual, você começa a verificar as hipóteses. Quais hipóteses? Aquelas que estão nos flashcards que eu forneci para vocês. Em algum momento vocês vão aprender isso, vocês não vão mais precisar deles. Porém, eles estarão lá quando vocês precisarem. Eles cobrem aí praticamente 99% da medicina que vocês vão praticar no dia a dia. Tá? E a gente vai seguir os passos da anamnese propriamente dita. Então, para quem quer se localizar na anamnese, o que a gente fez até agora? Queixa principal e duração. Basicamente isso. É lógico que o paciente já contou um pouquinho da história dele, que vai começar a formar o começo da história da moléstia atual, história da doença atual. Porém, você já começa a fazer as perguntas que você tem que fazer para o paciente a partir daí. E como é que ocorre isso? Você vai verificar essas hipóteses que foram levantadas com perguntas abertas. O que são essas perguntas abertas? Você vai pegar aquele sintoma guia do paciente e você vai começar a esmiuçar quando começou, a caracterização dele, fator de melhora e piora, a duração total, se ela é uma patologia crônica, se ela é insidiosa, se ela é aguda, se ela está piorando. Todos esses caracteres, a depender do sintoma do paciente, você vai questionar a partir de agora. Por quê? Você precisa ter esses caracteres para poder diferenciar as hipóteses diagnósticas da lista de vocês. Então você aprofunda esses caracteres semiológicos, né? Isso é crucial também. Entender a cronologia da patologia. Então você tem que ter muito claro uma linha do tempo. Nessa linha do tempo você vai ter quando começou, quando apareceu um outro sintoma associado, quando piorou, quando ele fez um primeiro tratamento, supor que já tenha ido em outro médico. Então vocês têm que estar dominando isso daí. Isso aqui também não é muito demorado, não. É a parte mais demorada da consulta, mas é o que vai diferenciar essas patologias, né? Você vai buscar também situações associadas e não associadas. Então, se você tem uma primeira hipótese diagnóstica para aquilo, você vai tentar procurar outros sintomas que tenham relação com aquilo lá, né? E ele vai acabar sendo um esboço da anamnese final. Mas o momento desse raciocínio, você tem que pensar em termos de sensibilidade e especificidade. Não é nada muito difícil, não vou falar nada de porcentagem e continha nada. Vocês têm que perguntar sintomas que sejam muito comuns na hipótese diagnóstica que você pensou em primeiro lugar. Você tem que perguntar primeiro. Por quê? Os sintomas muito comuns, vem comigo, os sintomas muito comuns para a doença vão acontecer na maioria dos pacientes. Então, se ele relatou um sintoma e tem outros que essa doença também apresenta, que são comuns, você vai perguntar, porque isso vai fortalecer a sua hipótese. Correto? E a partir do momento
que você tiver esses exames, esses sintomas presentes, você vai aprofundar as características deles, né? Isso aí vai aumentar muito mais a sua capacidade de diferenciar todas as doenças, porque você vai acabar dando mais valor aos sintomas que estão presentes e, lógico, isso aí pesa para a gente poder fazer um diagnóstico final. Na sequência, vocês vão começar a perguntar aqueles que são muito característicos da doença que você está pensando, mas que não estão presentes nas outras. Vamos supor que eu pensei primeiro numa situação que o paciente tinha um quadro dispéptico. E eu pergunto para ele, o senhor sente o alimento voltar? O alimento voltar, essa sensação de pirose, de queimação, isso daí não deveria acontecer num paciente com uma doença de estômago ou duodeno. É para acontecer em doenças de esôfago. Este sintoma é muito específico para esôfago. Então, se o paciente tiver pirose, provavelmente a patologia é esofágica. Ou aumenta muito a chance de ser esofágica em detrimento de patologias gástricas. Concorda comigo? E por fim, eu vou buscar sintomas que as outras alternativas, que as outras doenças do meu diagnóstico diferencial, né? Quando eu coloco DDX, é diagnóstico diferencial. Em qualquer livro de raciocínio clínico, eles utilizam esse termo, preferi manter. Então, se você está lá entre aqueles 5 a 7 diagnósticos diferenciais, você começa a perguntar os sintomas que aqueles diagnósticos diferenciais podem dar. Parece que é demorado. Gente, não é. Não é, porque se o paciente fala que tem, você procura. Ali dentro, você vai tentar caracterizar. Se o paciente fala que não tem, você já começa a excluir um monte de hipótese. Então eu não esperaria que um paciente tivesse refluxo se ele não tivesse pirose, se ele não tivesse essa sensação do bolo alimentar ficar retornando, se ele não tivesse um pouco de disfagia, se ele não tivesse tosse, que é um sintoma muito comum, se ele não tivesse rouquidão. Então, à medida que ele vai falando que não tem, você vai excluindo aquelas outras hipóteses e acaba sobrando apenas as mais prováveis mesmo. Só que esse passo não é ensinado na faculdade. Na faculdade, e eu falo para vocês, assim, sem querer criticar professor, eu mesmo sendo um professor, tenho culpa nisso, porque muitas vezes a gente não dá essa atenção devida para todos os sintomas que o paciente apresenta, para poder dizer isso não é 0 ou 100. É possível o paciente ter um refluxo sem ter pirose? Sim, é possível. Só que é mais provável que ocorra uma pirose no paciente com refluxo do que não ocorra, não é verdade? Na faculdade, vocês são ensinados a entender a doença do refluxo como uma doença que dá pirose, tosse, disfagia, odinofagia, sensação de queimação, eructação. Então vocês esperam um paciente com doença do refluxo tendo todas essas características, o que não é verdade. Isso não é matemático. O paciente vai apresentar os sintomas que o caso dele em especial tiver. Então você vai ter uma infinidade de variações do quadro, porque o paciente pode não tá atento ao sintoma. Ele pode não estar sentindo. E pode ter uma lesão intensa ali. Então vejam que a imensa maioria dos médicos não vai compreender esses parâmetros de sensibilidade e especificidade desse jeito que eu falei. Eles compreendem como aquelas continhas chatas que aprende na bioestatística, mas não é isso que a gente usa. A gente procura os sintomas que têm mais sensibilidade para poder trazer mais as hipóteses diagnósticas perto da gente. E a gente procura aqueles que têm mais especificidade para afastar as outras hipóteses. E deixar uma só como topo da lista, aquela que a gente vai informar para o paciente, né? Então o médico aprende mais pela prática mesmo. Vocês não precisam passar por isso. Vocês podem chegar preocupados em compreender melhor o paciente, já pensando como vocês vão conduzir a consulta. Por isso que servem esses 7 passos, né? O médico habitual, com a prática, percebe o que é mais comum em uma doença e o que diferencia, só que isso não tem precisão. Dessa maneira você consegue ter um pouco mais de precisão, sim. O método que os médicos usam é falho, impreciso e demorado. Minha intenção com os 7 passos é tornar esse método para vocês muito mais preciso, muito mais rápido e que vocês tenham mais confiança. A finalidade da Semana da Semiologia é trazer confiança para vocês. É que vocês percam o medo de atender. Passo 5, o toque.
É quando você convida o paciente para marca de exame, para você examinar ele, ou quando você inicia o exame físico, se for um paciente internado. Vocês vão pensar exatamente do mesmo jeito que vocês pensaram no passo 4. Vocês vão buscar os sinais que têm mais sensibilidade, né? As alterações do exame físico que têm mais sensibilidade para aquelas hipóteses diagnósticas. Para quê? Para tentar trazer elas mais perto de você e buscar aquelas que têm alta especificidade para confirmar essas hipóteses. E para os diagnósticos diferenciais, você vai buscar aqueles que têm alta sensibilidade. Se eu preciso afastar, no caso, no paciente que tem síndrome dispéptica, esse caso que eu estou colocando aqui hoje para vocês, a úlcera, qual é o padrão de dor da úlcera gástrica? É aquele padrão que o paciente está com dor, daí ele come e melhora, dói, come e melhora. Aí você pergunta para o paciente, depois que o senhor comeu, melhorou? Não, não melhorou. Pô, então não deve ser uma úlcera. É assim que vocês vão fazer no passo 4. No passo 5, vocês vão fazer o quê? Vocês vão palpar o epigástrio do paciente buscando dor naquela região. É esperado que um paciente com esofagite tenha dor no epigástrio? Dificilmente. Porque a dor da esofagite é uma dor retroesternal. Então você busca aquelas alterações que têm mais alta especificidade para tentar excluir as outras patologias. Além disso, se você tiver uma pancreatite no seu diagnóstico diferencial, porque é uma dor epigástrica, vamos supor que seja isso, esse seu pensamento, você vai procurar sinais de pancreatite. Quais são os sinais de pancreatite? Peritonite, sinal de Cullen. É aí que você vai atrás, né? Alteração de pressão arterial, febre, CIRS, tudo isso o paciente com pancreatite pode ter. Mas o exame físico ele vai servir como um complemento da anamnese. E uma coisa que eu vejo muito errado nos cursos de medicina é que a carga horária da semiologia é 70% exame físico. Lógico, o exame físico tem muito mais manobras, é mais complexo, depende muito mais de prática, só que ele só dá 10 a 15% dos diagnósticos sozinho. Quem dá a imensa maioria dos diagnósticos pra gente é a anamnese. A anamnese sozinha dá 80%. Se você associar a anamnese e o exame físico, vai que vai dar os 95%. Vocês entenderam? Por isso que meu método promete trazer vocês para um lugar que vocês consigam acertar 95% dos diagnósticos sem exame complementar. Mas se a faculdade dá 70% da carga horária em exame físico, eu sei que o exame físico é complexo e demora, né, no meu curso mesmo, a maior carga horária é exame físico, mas não tem como ser diferente. Só que eu vejo que os cursos não dão valor para a anamnese. O meu valor maior é para a anamnese. Eu dou muito mais valor para quando eu falo para você, presta atenção na anamnese, presta atenção, porque se você souber fazer uma anamnese bem feita e você, porventura, não puder examinar o paciente, porque você está dando uma consultoria ou é uma consulta por telemedicina, você consegue fazer muito diagnóstico ainda assim. Vocês entenderam? Então, os questionamentos podem ser infinitos. Por isso que a anamnese é tão importante. Basta conhecer um pouquinho das patologias e saber perguntar. A semiologia de vocês tem que ser afiada muito mais na anamnese do que no exame físico. É lógico, tem que saber exame físico, mas não adianta saber muito exame físico sem saber anamnese. Ok? Ainda no passo 5, né? O que seria o entendimento ideal do exame físico para mim? O exame físico completo, não existe o exame físico completo. Por que não existe? Porque as manobras são infinitas também. Você vai olhar um livro de semiologia, só de curiosidade, pega um livro de semiologia neurológica e olha quantas manobras tem. Nenhum neurologista faz todas as manobras que são possíveis. O exame físico completo não existe. Então quando alguém fala, faz exame físico completo, não existe. O que existe é um exame físico mínimo aceitável, tá? Que seria um exame físico geral, completo. Então, para todo paciente, você vai ouvir coração, vai ouvir pulmão, vai palpar linfonodo, vai palpar abdômen, vai ver pressão. Perfeito? Se você tiver com uma queixa específica de abdômen, você vai fazer exame físico completo do abdômen, tá? E o restante do exame físico vai ser guiado pela hipótese diagnóstica.
por exemplo. Nesse caso do paciente da esofagite, eu sou obrigado a olhar a garganta dele, porque o paciente que tem esofagite pode ter alteração dos dentes, os dentes podem estar desgastados, corroídos pelo suco gástrico. Eu tenho que olhar a garganta, porque o paciente pode ter uma hiperemia, uma inflamação de garganta decorrente do suco gástrico que está presente ali. Então é obrigatório, porque ele é guiado pela minha hipótese diagnóstica. Então é crucial saber como fazer as manobras. E nas matérias que vocês fazem, vocês só aprendem como, mas vocês não aprendem o que fazer e quando fazer. Esse método te diz o que fazer e quando fazer. Por quê? A partir das minhas hipóteses, eu vou procurar as manobras que servem para aquilo. Perfeito? Então, estando claro isso, gente, eu soltar a mão de vocês para vocês voarem. Beleza? Poucos médicos conscientemente sabem disso. Eles só vão saber depois que eles têm um bom tempo de prática. Aí que eles vão ver que era muito mais simples ser ensinado desse jeito. Infelizmente não é. Passo 6, o resumo. Esse passo ocorre durante os 2 últimos passos. Ele não é um passo separado em si, como é o passo 3, o passo 4, o passo 5. Ele é um passo que, enquanto você está fazendo o exame físico, você está integrando os dados de anamnese com aqueles de exame físico. Você vai integrando isso na sua memória e vai dando peso para cada um desses achados de anamnese e exame físico, né? E você começa a elencar as hipóteses por ordem de prioridade. E começa a pesar pró e contra de cada uma dessas hipóteses. O que seria um pró? Aquilo que me dá mais probabilidade, mais chance dessa hipótese ser a que o paciente tem. E o que é um contra? Um contra seria, por exemplo, a falta de um sintoma ou de uma alteração de exame físico que seria muito frequente naquela patologia. Entendeu? Mas eu considero como ponto crucial aquele momento em que eu examino o exame físico, né, que eu termino o exame físico e que eu começo a caminhar da maca de exame para a mesa. Tá? O que eu já vou fazer a preparação para o passo 7. É nesse momento que eu começo um discurso com o paciente. Então vamos supor que aquele paciente seja o Fernando. Então, seu Fernando, faz favor, vem cá. Chamo ele para sentar. Senta. Olha, examinei o senhor, conversei com o senhor e eu estou pensando que o senhor tem... Aí nós vamos para o passo 7, a decisão. É quando eu decido o último... É o último passo, né? Quando eu decido que doença o paciente tem. É aquele processo de raciocínio finalizado, né? Eu vou decidir qual é a hipótese, porque eu vou informar para o paciente os motivos que eu informei, então eu vou explicar, os seus sintomas são característicos, o senhor tem uma alteração de exame físico que sugere que seja isso, e qual conduta que eu vou tomar. Muitas vezes eu nem falo a hipótese principal que eu pensei desses termos, mas eu suponho que eu sou obrigado a excluir uma hipótese mais grave. Então eu falo, seu Fernando, eu imagino que o senhor tenha um problema do esôfago, uma esofagite. Só que eu não consigo ter certeza que o senhor tem isso, porque uma outra possibilidade é que o senhor tenha uma doença mais séria, vamos supor um câncer de gástrico, uma úlcera. Então nesse momento eu falo, eu acho que o senhor tem uma doença no esôfago, mas nós vamos ter que fazer exames para descartar que seja uma úlcera. Você entendeu? Porque se o exame físico não foi claro para mim nesse momento, eu vou dar a hipótese que eu penso para o paciente, mas eu vou ter que informar o motivo de eu estar pedindo um exame para outra, senão o paciente fica sem entender nada. E a questão da comunicação com o paciente é crucial. Ok? E esse é o ponto alto da consulta, não é o ponto alto do método. O ponto alto do método é o passo 3. Mas o ponto alto da consulta é quando eu vou falar com o paciente, vou explicar tudo o que está acontecendo. Isso depende de outras habilidades. Por exemplo, o conhecimento médico, que vocês estão adquirindo nesses 6 anos de faculdade, depois vão adquirir na residência e com a prática, certo? O bom senso. Tem gente que se apaixona por um diagnóstico e quer porque quer que o paciente tenha aquilo lá. Então ele começa a dar muito peso para um sintoma que não é tão evidente, mas são questões de vieses que não cabem colocar aqui. Mas o médico tem que ter conhecimento, tem que ter bom senso e tem que ter uma boa relação médico-paciente. Por quê? Comunicação é essencial. Eu vou ter que me comunicar de uma maneira que o paciente entenda. Não adianta eu usar um termo difícil para um paciente que não tem o ensino fundamental completo. Não adianta eu utilizar termos muito leigos para um paciente que já tem uma
um entendimento maior, porque ele começa a ficar com raiva de você, achando que você não tá dando valor para ele. E outra coisa é empatia, né? Eu não vou chegar igual os médicos americanos costumam fazer. Olha, a principal chance é que o senhor tem um câncer, então nós vamos fazer exame para o câncer. Você vai falar que o paciente tem câncer assim, na cara dura? Você tem que ir preparando o terreno. Vamos supor que eu estou suspeitando um câncer de estômago, desse mesmo paciente meu do refluxo. Então eu vou falar que ele provavelmente tem uma patologia gástrica, que eu não consigo diferenciar. O mais provável é que seja uma doença dispéptica em si, uma gastrite, uma úlcera, mas que não dá para eu descartar, com certeza, a suspeita de câncer. Porque ele já tem idade para uma faixa, ele está numa faixa etária, né? Já tem idade para ter um câncer, porque talvez ele beba, porque ele fume. Então eu vou explicar com muito cuidado e vou falar, olha, não me parece que seja, mas eu não tenho certeza para dizer para o senhor sem olhar lá dentro. Então nós vamos fazer uma endoscopia, por exemplo. Aí você me pergunta, mas eu acertei o diagnóstico dele? Por que não? Não é o fato de você não poder excluir uma patologia grave que eu não vou te dizer que você não conseguiu acertar o diagnóstico. Você ficou entre 2, 3 hipóteses. O que importa agora é a sua condução. Se você concluiu que deve ser uma esofagite, mas que você não pode excluir um câncer, você acertou o diagnóstico. Aqui não é prova. Você entra nesses 95%, porque você pensou na hipótese, você não conseguiu excluir clinicamente, porque tem doenças que não é possível excluir clinicamente, mas ela faz parte daquelas que você está pensando e daquelas que você vai tentar confirmar laboratorialmente ou que vai tentar fazer um exame de imagem. Essas doenças entram naqueles acertos. Ok? Só 5% dos casos você não consegue fechar usando anamnese e exame físico. Você precisa ter mais cuidados. O meu compromisso com vocês aqui é tornar vocês médicos melhores que consigam acertar 95% dos diagnósticos e vão utilizar o meu método para isso. Então, gente, resumindo, passo 1, aproximação. Quando você chama o paciente, quebra o gelo para ele ganhar confiança. Passo 2, acolhimento. Quando você começa a ouvir ele depois que você fala, posso te ajudar? E você tenta captar qual é o sintoma guia ou qual a síndrome que o paciente apresenta. Passo 3, a suposição. É se o paciente tem uma hipótese diagnóstica plausível. Tá? Uma hipótese diagnóstica que sirva para aqueles sintomas que ele está apresentando. Passo 4, verificação, que você vai checar a hipótese diagnóstica e os diagnósticos diferenciais. E você vai utilizar aquele checklist que eu vou passar para vocês, que eu passei para vocês nos grupos. Passo 5, o toque. É a mesma coisa do passo 4, mas com exame físico, visando confirmar as hipóteses diagnósticas que o paciente tem, né, no exame físico, né, e descartar aqueles diagnósticos diferenciais. Passo 6, o resumo, em que a gente vai integrar os dados de anamnese e exame físico e vai preparar para o passo 7, que é a decisão. É aquele ponto alto da consulta em que eu vou informar o diagnóstico para o doente e vou informar o que eu vou fazer de investigação. Correto? Esses são os 7 passos do diagnóstico que, junto com o que eu dei na aula passada, que eu ensino vocês, 99% de chance de vocês excluírem as patologias que o paciente não tem. Vocês vão sobrar com 5 a 7 a partir do passo 3 e depois que vocês passarem o passo 4, 5, 6, 7, vocês vão terminar com uma ou no máximo 2 ou 3, que são aquelas que são extremamente mais prováveis e que vão dar para você a segurança de vocês terem feito um bom trabalho e a certeza de que vocês vão estar ajudando o paciente. Então, a resultante de todos esses passos é médico seguro e confortável com o diagnóstico. Você vai ter segurança, você vai ter mais paz de espírito, você vai ter certeza que você está ajudando aquele paciente e que você não fez nenhuma bobagem, nenhuma besteira. A partir daí você consegue fazer um planejamento terapêutico adequado, você pode indicar a cirurgia corretamente, você consegue justificar isso para o paciente, para um pai de um paciente, se for uma criança, para um marido, para uma esposa. Você vai poder justificar isso para um plano de saúde sem correr o risco de errar, certo? E você reduz muito. Eu diria que vocês vão ter um risco nulo de acionamento jurídico, porque o que vocês estão utilizando é o que está na literatura. Não teria como vocês fazerem diferente, não teria como vocês fazerem melhor do que isso.
o médico, em relação a processo, ele não está comprometido com o fim, ele não está comprometido com a garantia de que ele vai resolver o problema do paciente. Ele está comprometido com o meio. Ele tem que fazer o possível para isso. Ele não precisa fazer, mas ele tem que fazer o possível para chegar nesse resultado. Então, isso daí, usando esses passos, vocês chegam num risco nulo de acionamento jurídico. E, por fim, o paciente satisfeito, em que ele vai confiar na consulta realizada, ele vai entender a necessidade de fazer exames adicionais, ou o que eu vejo na minha prática é justamente o oposto. Ele vai entender a necessidade de não precisar de mais exames, porque, em geral, o paciente quer fazer o exame e eu tenho que convencer ele de que não precisa, porque eu já fechei o diagnóstico ali e eu já resolvi o problema dele. E esse paciente, mais importante, ele vai se tornar um cliente assíduo seu. Sempre que ele tiver um problema, ele vai te procurar. É esse paciente que vai encher a sua agenda, ok? E ele vai encher a sua agenda de duas maneiras. Primeiro, ele vai encher a sua agenda indo consultar a si mesmo e a família. E o mais importante, ele vai te defender se alguém falar de você e ele vai te indicar de olho fechado para todo mundo. Então, eu tenho pacientes que já me indicaram mais de 30 pessoas conhecidas. Por quê? São pacientes que eu resolvi um problema dele e um paciente que virou um fã meu. Então, esse tipo de paciente é o paciente que você vai levar para a sua carteira de clientes para o futuro. Seja na atenção básica, seja em consultório privado. A maior satisfação da medicina é a gente poder ajudar alguém. Então, esses são os 7 passos. Eu espero que vocês tenham aproveitado. É algo que foi feito com muito carinho para vocês, mas a gente ainda tem a parte prática que vai acontecendo no episódio 3, ok? O meu objetivo com a aula de hoje é que você alcance maior segurança quanto à busca de informações para realizar seus diagnósticos. Eu tenho recebido muitas mensagens nesse sentido. Muitos de vocês têm a mesma sensação, não estão seguros para fazer a anamnese e não têm segurança nenhuma para chegar no diagnóstico correto. Lembra que na aula passada eu falei sobre desconstrução do quadro para somente avaliar os sintomas? No processo de anamnese, essa prática é decisiva. Definitivamente, uma anamnese bem feita resulta em um diagnóstico certeiro. A partir de anamneses bem feitas, o diagnóstico fica muito mais fácil. E daí para frente, as experiências que você tiver com seus pacientes servirão também de base para uma maior precisão na aplicação do método. Assim, você cria o hábito de relacionar sintomas apresentados com situações reais já vividas. Me lembro claramente de um paciente, o Sr. Luciano, que era um paciente que tinha mieloma múltiplo e que estava internado no hospital quando eu estava no 6º ano de faculdade, e este foi o primeiro paciente com mieloma múltiplo que eu vi na vida. Naquele momento ele estava internado para fazer um tratamento e eu conversei muito com ele, eu examinei, eu criei uma boa relação com ele. Inclusive, ele se parecia muito com um técnico do Palmeiras, que é o meu time. E eu acabei fazendo uma relação com este paciente até por conta desta aparência. Eu chegava para ele, perguntava se ele era palmeirense, e isso ajudou muito na relação médico-paciente naquele momento. Com o decorrer dos dias em que eu fui vendo e fui estudando o caso dele e fui aprendendo sobre a doença, eu pude criar uma imagem mental do que era o Sr. Luciano. Aquele paciente, que era um paciente que tinha uma internação por mieloma múltiplo, deixou de ser um paciente qualquer e se tornou alguém que marcou a minha memória e hoje, sempre que eu penso num diagnóstico de mieloma múltiplo, acaba se tornando o protótipo de paciente que eu vou utilizar para comparar com aquele quadro que eu estou vendo no momento. Então eu utilizo uma técnica chamada imprinting, em que eu marco o cérebro, eu carimbo o cérebro com algumas características clínicas e eu vou juntando esses dados com os dados que eu tenho na minha memória através do que eu lembro daquele caso do paciente que eu atendi, do Sr. Luciano. Você sabe o que é imprinting? Eu não. O que é? Imprinting é algo estudado na veterinária, em que eles colocam mães de raças diferentes do experimento para saber se os pintinhos seguem. Eles pegaram cachorras e as cachorras cuidavam dos pintinhos e os pintinhos iam atrás das cachorras. Achando que a cachorra era a galinha. Porque a primeira coisa que ele viu na vida foi uma cachorra cuidando dele. Para ele, a cachorra era a mãe dele. Eu quero falar um pouco mais a fundo com você sobre o que é imprinting. Imprinting é uma técnica que a gente utiliza para poder gravar muitos dados que estão relacionados com experiências vividas. Você pode pensar, por exemplo, a primeira vez que você beijou alguém. Quando você beijou alguém, você lembra exatamente quem era essa pessoa, que horas eram, o local que vocês estavam, porque é uma experiência marcante. O imprinting, na verdade, é uma experiência marcante dentro da medicina. E a gente utiliza. Eu, por exemplo, lembro muito bem desse paciente chamado Luciano, que se parecia com um técnico do meu time de futebol e que tinha uma doença chamada mieloma múltiplo. Eu lembro dos sintomas que os pacientes que têm mieloma múltiplo
apresentam, porque eu lembro daquilo que o meu paciente apresentava. Inclusive, ele tinha algumas características em especial que me fazem lembrar de uma forma também diferenciada, uma forma atípica da doença. Então eu sei exatamente o que é o comum e o que não é, porque eu lembro muito bem daquele caso. E além do caso do seu Luciano, eu tenho N outros casos que foram os primeiros pacientes, ou os pacientes que mais me marcaram com uma determinada patologia dentro da medicina. E eu utilizo esses dados para poder criar nos meus alunos essa mesma impressão. Então, quando eu peço para um aluno traçar uma figura chamada figura mental, então a pessoa tem que mentalizar aquele momento. Quando eu peço para você imaginar o paciente, a idade, como é que é a aparência, é para que esses dados sejam fixados com mais intensidade dentro da sua memória. Quanto mais situações você tiver para montar o seu banco de imprints, melhor na hora de você definir seus diagnósticos e poder utilizar nos 7 passos do diagnóstico. Como chegar lá? Quais os melhores métodos para um melhor atendimento e um diagnóstico mais preciso? Dentro do curso CM 3D, eu tenho 60 horas de aula que falam diretamente sobre isso e como você pode chegar lá. Os 7 passos são definitivos para você ter mais segurança ao realizar um diagnóstico. Por isso essa aula é tão importante. Nas aulas 3 e 4, que são as próximas, eu ainda vou mostrar para você como eu aplico e como você vai aplicar essas aulas assim que terminar de assistir todos os episódios. É incrível a evolução de alguns alunos que já estão aplicando meu método. Confira. Cara, é surreal. Ele pega o livro de semiologia e implanta dentro da sua cabeça que é impossível você ficar com esses medos e inseguranças. E todos os seus desejos vão aumentar e vão se tornar cada vez mais realidade. Ele aborda desde a relação médico-paciente, como você constrói aquilo com seu paciente, sabe? De maneira prática, de maneira fidedigna à realidade. Isso tem me ajudado bastante a crescer enquanto futura profissional. Ele também aborda uma semiotécnica assim, belíssima, que eu acho que sozinha, né, mesmo com a faculdade, eu não conseguiria aprender. Ele sempre está disposto a tirar nossas dúvidas, ele sempre complementa, além do curso, ele dá algumas aulas extras e complementando, né, o nosso conhecimento e direcionando melhor a nossa aprendizagem. No início do internato, eu tinha muita dificuldade em atender pacientes. O que mais pegava, eu começava a atender e passar 20, 30 minutos eu não chegava a lugar nenhum. Faltava alguma coisa para chegar em diagnósticos. Isso mudou quando eu comecei a ter aula de semiologia com o professor Luiz Jorge. Ele sim me ensinou tanto a parte da anamnese quanto do exame físico. E tudo isso me tornou um médico melhor. Um vídeo dele apareceu para mim e ele falava sobre o porquê a gente não pode interromper um paciente durante a anamnese. Eu segui ele e maratonei tudo que ele já tinha postado, porque as coisas que ele falava eram coisas que ninguém nunca tinha me ensinado e que me faziam muita falta. A metodologia dele é diferente de qualquer coisa que algum professor já tenha me ensinado dentro da semiologia. É interessante ver que muitos estudantes e residentes estão conseguindo realizar diagnósticos com muito mais propriedade do que alguns médicos que estão clinicando. Eu quero repetir mais uma vez e te lembrar que isso não é culpa sua. É claro que alguns têm mais facilidade que outros, mas a maior culpa é da cultura que foi implantada ao longo de todos esses anos nas instituições de ensino. Por isso é tão importante você dar valor para o conhecimento extracurricular. Esse conhecimento que você está acumulando aqui, você não vai ter em faculdade nenhuma, e muito menos em algum livro. Eu criei o método e ele não está disponível em nenhuma grade curricular, de nenhuma faculdade ou universidade. Você realmente é um privilegiado por assistir e conhecer o CM 3D e ter a oportunidade de aplicá-lo. Fato é que o que você está aprendendo nessa semana, você não aprenderá nos anos de faculdade que te restam. Esse conteúdo é muito importante para passar despercebido por você. Não se atenha apenas à disciplina semiologia na faculdade. Esse assunto é demasiadamente importante para a sua evolução e até para a sua permanência nessa nova realidade médica. Acompanhar ondas de virose e pandemias não vão ser o suficiente para você consolidar sua profissão e sua carreira. É preciso muito mais que isso. Sinceramente, eu espero que você já tenha evoluído com as respostas das perguntas que eu te fiz no início do episódio. Se você ainda não conseguiu responder sim para todas as perguntas, não se preocupa. Ainda temos 2 aulas pela frente e espero que até a conclusão das 4 aulas você esteja preparado para aplicar com muita assertividade tudo que eu estou transmitindo. Reveja as perguntas e reflita novamente sobre cada uma delas. Faça uma autocrítica e perceba a sua evolução e transformação. Primeira pergunta. Atualmente, você consegue traçar um raciocínio lógico que explique a doença do paciente? Ou seja, você consegue entender o porquê de cada um dos sintomas ter aparecido e por que você chegou ao diagnóstico através deles? Segunda pergunta. Você se sente seguro para realizar a anamnese e exame físico dos seus pacientes e para dar o diagnóstico? Ou fica na dúvida se esqueceu alguma coisa importante? Terceira pergunta. Mesmo quando você tem um conhecimento suficiente para dar o diagnóstico,
sua tranquilidade é maior do que o medo de prejudicar o paciente ou comprometer a sua carreira, você está tranquilo no momento que você fecha o diagnóstico e informa isso para o paciente? Quarta pergunta, algum professor ou palestrante, além de mostrar todos os riscos de um diagnóstico errado, tem mostrado o caminho para você acertar os diagnósticos com consistência? Se for necessário assistir mais de uma vez os episódios, clica aqui em cima. Eles estarão disponíveis até o final dessa semana. Até lá você pode assistir quantas vezes quiser ou precisar para firmar o seu entendimento sobre o tema. Meu objetivo é que você chegue com um entendimento completo sobre o método. Mas faz assim, me responde uma coisa, você está gostando do material? Está vendo novas oportunidades se abrirem diante dos seus olhos e sua carreira sendo transformada de uma vez por todas? Eu aposto que sim. Então faz um bem para o seu colega de plantão, para o teu colega de turma, teu colega que já atua ou que está se formando agora. Encaminha o link das aulas para ele assistir. Manda também nos grupos de WhatsApp da faculdade. Tem muita gente que precisa disso, inclusive os pacientes que podem se beneficiar. Independente de qualquer coisa, a saúde do paciente deve ser a primeira preocupação do médico. Comenta aqui embaixo sobre as suas impressões, sobre tudo que eu te falei nesse episódio. Sobre os 7 passos, sobre os imprints que você tem, sobre as perguntas que eu tenho feito no começo e no final das aulas, sobre eventuais dúvidas que você possa ter, ou qualquer comentário que você julga necessário. Vou fazer o máximo possível para responder cada um dos comentários e mensagens que eu receber. E para quem não observou, no minuto 21 eu divulguei a letra de hoje para a construção da senha. Eu sei que você estava atento ao conteúdo e pode ter perdido a informação, mas pensa, toda informação é relevante na nossa profissão. E ser bastante atento aos detalhes faz toda a diferença numa boa anamnese para a construção de diagnóstico correto. Se você não viu a senha, sugiro que você volte o vídeo, assista novamente entre o minuto 21 e 22 e anota a segunda letra. Te vejo no próximo episódio, na data que está aqui em cima. Vou te falar sobre a aplicação prática do método CM3D. Não perca a aula 3 sob nenhuma hipótese. É a grande oportunidade de colocar em prática tudo que você está aprendendo nessa semana. Ainda mais agora, que estão todos sendo prejudicados pela paralisação das aulas devido à pandemia. Quem assiste essas aulas aqui e aplica o meu método já está se destacando no mercado. Fique atento aos avisos que eu vou te mandar no e-mail, nos grupos de WhatsApp e também no meu Instagram. Até lá!